everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1376. Very good. Por que você acorda às 3 horas da manhã? Se isso está acontecendo com você, pode ter certeza, é espírito. Isso tem a ver com espírito, ou espíritos. Não é normal você acordar às 3 da madrugada, praticamente toda noite. Você acorda toda madrugada, você está acordando. Isso é comum? Não. Os espíritos fazem isso. Os espíritos têm prazer em nos perturbar. De repente isso lhe compraz. Vou acordar ele às 3 da madrugada. E você acorda. E tem gente que acorda, o que é pior de tudo. Acorda, depois não consegue dormir mais. Eu não sei se é o seu caso. De repente você acorda e dorme. Mas tem gente que escreve para mim e me conta que acorda e depois não dorme mais. E fica o quê? Passando aquelas coisas na cabeça. Sabe aqueles pensamentos? A pessoa perde o sono e vai fabricando pensamentos que não tem nada a ver. E isso é um tipo de obsessão. Você já ouviu falar de obsessão noturna? Talvez você seja novo, está começando na doutrina espírita, não conhece muita coisa da espiritualidade, enfim. A obsessão noturna. Você sabia também que tem gente que só fica triste à noite? É estranho falar isso, né? Mas é verdade. Gente que só fica triste à noite. Eu sei que tem depressivos que também passam por crises durante o dia, amanhece o dia, não consegue levantar da cama, isso tudo nós sabemos. Mas tem um caso que é peculiar, é muito notório. O indivíduo passa a experimentar estados de tristezas, e são tristezas profundas, somente no período da noite. Existe no plano espiritual hipnólogos das trevas. Eles hipnotizam alguns espíritos que são escravos. No plano espiritual existem os escravocratas. Estes escravocratas, eles usam da artimanha psicológica que lhes são próprias para escravizar espíritos mais ingênuos. Quando a pessoa desencarna, não temos aqui os noias. Você já ouviu falar do termo noia? Quem são os noias? São pessoas drogadas que perderam totalmente a autonomia, até o poder do livre-arbítrio, e são controladas por pessoas mais lúcidas. Isso no mundo do tráfico. Então, por exemplo, a pessoa suborna, é um suborno. Olha, se você fazer tal coisa, eu te dou droga. E o noia, o vulgo noia, vai lá e faz qualquer coisa, até matar as pessoas. Olha só até onde chega. É um hipnotismo total. No plano espiritual é a mesma coisa. Existem lá os espertos, que já têm uma certa maturidade no plano espiritual, mas não são do bem. Não são do bem. Já tem uma certa malícia e eles dominam muita coisa, principalmente o poder de persuasão. E acabam escravizando esses que desencarnam sem nenhum tipo de orientação, nunca fizeram uma reforma íntima, nunca leram nada positivo, nunca frequentaram uma religião libertadora, nunca ajudaram ninguém. São pessoas avessas a tudo. São espíritos levianos. Porque no plano espiritual existe uma categoria de espíritos. Inclusive o gênio Allan Kardec fala sobre esse assunto na questão 100 seguintes do Livro dos Espíritos. E fala também sobre isso no segundo livro, publicado em 1861, que é o livro dos médiuns. Então, na questão 100 seguintes, Livro dos Espíritos, publicado em 1857, lá fala da classificação de espírito. Então existem espíritos de toda a ordem no plano espiritual. Não pense você não que a pessoa desencarna, já vira um sábio, já vira um santo, e gente que acredita nisso. Não é assim. Então esses espíritos que desencarnam desavisados são escravizados no plano espiritual. Sendo escravizados, eles têm, por exemplo, obrigações. Olha, você vai perturbar todo dia, toda madrugada, às 3 horas você vai estar lá, no pé da cama dele. Às 3 horas eu quero você no pé da cama de fulano, de Beltrano, de Cicrano.
Eles têm todo um cômputo, fica tudo armazenado lá, tudo organizado. Você sabia que o Império Nazista era extremamente organizado? E era o Império da Destruição. Né? Não era o Império do Amor, que nem de Jesus Cristo. Era o Império da Destruição. Aqueles homens estavam voltados à destruição, a destruir. E era tudo organizado. Então, as trevas são disciplinadas. Eles têm todo um registro de você, tudo que diz respeito a você, e pedem, não mandam, né? Esses espíritos ignorantes, que nós falamos que desencarnam, ficam escravos, para lhe perturbar. Ficam hipnotizados ali. Então, chega aquele horário, ou seja, 3 horas da madrugada, que é o relato que muitos me escrevem, 3 horas da madrugada. Já fizemos um CADEF sobre isso, mas como muitos estão me perguntando de novo, resolvi tocar no assunto porque eu acho que esse assunto é bastante significante. Então, eles chegam lá e começam a perturbar você. Mas não é só às 3 horas da madrugada, viu? Não pense em você não. À noite. Começa, sabe quando dá aquela transição? Já está saindo do dia, chega a tarde. Sabe o crepúsculo? É mais ou menos assim. Já está começando o sol se pôr, já invade uma insegurança, um medo, uma dor aqui na boca do estômago, um receio, parece que vai acontecer alguma coisa. Pode ter certeza que nesse momento você está sendo perseguido. Se você tivesse olhos espirituais, você viria. Olhos espirituais que eu falo é evidência, né? Você viria. Viria os espíritos. E eles chegam e começam. Sabe? Eles transferem para você que eu falo somos nós, tá, pessoal? Tem gente que fala, Ednelson se exime disso, até parece, eu sou o mais necessitado. Eu, Ednelson, sou o mais necessitado. Vocês não têm ideia dos conflitos que eu carrego aqui dentro. Então, não pense em você é porque você ficar falando Ednelson, ou nós. Então, se eu falar você, fica mais direto, é mais legal, né? Então, não pense em você. Eles chegam e transferem para nós, para todos nós, transferem as suas perturbações. Aí começamos a nos sentir perturbados. E isso é horrível. Isso é horrível. Pergunte para uma pessoa que está passando por isso. Pessoa que levanta às 3 da madrugada e perde o sono, não param de pensar besteiras. Querem mudar o assunto, o pensamento não conseguem. Não conseguem sair do pensamento. Parece um monólogo. Começam a falar consigo próprias. Que é isso? O que eu vou fazer? Por que isso? Por que meu chefe? Por que não sei o que? Mas é uma coisa destrutiva. Ou eu só penso em destruição, só penso nisso, só penso... É uma coisa absurda. Só quem vive isso pode entender. Por isso que eu repito que estamos fazendo esse vídeo, esse CADEF. Porque isso é muito perigoso. O que você tem que fazer? Qual é o caminho? Meu amigo, vou ser direto com você, sem rodeio. Ser direto, sem curva, sem sinuosidade, nada disso, sem meandros. Quer se safar disso? É passe. Fluidoterapia. Vá a uma casa espírita e tome passe. É a maneira que você vai encontrar para se livrar disso. Você tomando passe, isso vai lhe restabelecer. Os seus centros de força, seus chakras, tudo vai se equilibrar, você vai se harmonizar. Se você não tomar passe por conta própria, é muito difícil você sair deste maze, labirinto. Maze em inglês, labirinto em inglês é maze. É muito difícil você sair desse maze, desse labirinto, se você não tomar passe. Tome passe. Não custa nada. É de graça, não custa nada e vai fazer um bem para você tremendo. Depois que você tomar passe, aí sim, reforma íntima, boas reflexões, faça uma caminhada de manhã. Lentamente você vai se libertando desse jugo. Porque isso é um jugo, viu? Isso é um jugo.
Se você tomando passe, lentamente você vai se emancipando dessas influências indesejáveis e profundamente negativas. Porque se você não toma passe, isso vai se agravar. É que nem uma ferida. Ah, não vou me cuidar. Ok, vai arruinar. Você vai ter problemas sérios. Pode até entrar em antibióticos. De repente pega uma infecção grave que a coisa torna-se complicadíssima de um simples ferimento. Então, tome passe, é um conselho de amigo, de irmão, para que você se safe dessa situação e volte a ter uma vida normal, dormir bem, nada disso de acordar de madrugada, 3 horas, nada disso. Pense nisso. É Cadef é sucesso. Junte-se no nosso canal e não esquece, né? Dá um tapa maroto nesse like. Pá! Very good. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.